A gente tem que parar com o romantismo do setor de startups e tecnologia. Todo mundo vai virar o bilionário do Facebook. Cara, não é assim. Você está abrindo um negócio inovador, né? Que não tem nem mercado ainda, talvez, ou você vai adaptar. No Brasil, que é difícil. Então, você precisa estar muito bem preparado desde o início. Jovem Pan News. Trouxe aqui, tenho o prazer de conversar com o Túlio Severo, é um parceiro de aceleração, o CEO da 9 Week Labs, laboratório de 9 semanas. Ele vai explicar pra gente do que se trata isso. Porque hoje primeiro quando a gente começou a falar de inovação para startups, a gente falava de incubadoras. Era um processo que levava aí de 6 meses a 1 ano, até mais. Depois a gente entendeu que isso era muito tempo, que a gente precisava de aceleradoras, né? E as aceleradoras hoje, em no máximo 6 meses, elas entregam o resultado ou parte para uma próxima. Mas para que você entre numa aceleradora, há ainda um estágio inicial. E é isso que o Túlio vai falar para nós, que é o trabalho principal da 9 Week Labs, que é uma pré-aceleração. Túlio, bom dia, seja bem-vindo. Como é que você tá, primeiramente, né? A 9 Week tá lá em Curitiba, você tá rodando o Brasil, conta pra gente um pouquinho e depois explica o que é a pré-aceleração. Perfeito, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aqui na rádio e falar de um tema que me dá tanto prazer também, que eu gosto tanto, né, há muito tempo. Realmente eu moro aqui em Joinville, sou apaixonado pela cidade, mas Curitiba acabou me atraindo para uma oportunidade de trabalho, de projetos, enfim, estamos desenvolvendo um programa lá bastante interessante e as viagens sempre são um atrativo para a gente aprender coisas novas, né, então eu sou um dos mentores, colaboro com a Smart City de Curitiba, que também agora estava previsto 26, 27 de março em Curitiba, também foi adiada, né? Foi adiada para junho, de forma que agora um pouquinho mais tranquilo, baixar um pouco a bola, ficar mais perto da família e olhar para dentro, né? A parte estratégica do projeto, né? A gente está numa fase interessante, estamos há 1 ano em Curitiba fazendo pré-aceleração, aproximadamente 60 projetos passaram lá pelo programa, mais de 100 empreendedores, né? Uma tarefa bastante interessante, mas uma responsabilidade enorme, porque são pessoas que vêm com uma ansiedade, né? Com uma vontade de vencer, com uma vontade de ser admitido numa aceleradora, né? Claro. E outros querem receber aporte, querem poder estar preparado para falar com o investidor, enfim. Alguns já têm até alguns projetos já andando com faturamento, mas não tão organizados. Lhes falta botar o desenho em ordem, né? O começo e meio e fim de como se apresentar, né? É que nem um relógio, tem que ter todas as pecinhas dentro para funcionar. Assim é também para tu falar, para tu captar investimento e tudo mais, né? Então, o 9 Week Labs, ele nasceu assim de uma tarefa que eu recebi quando estava dentro da Campus Party em 2013, trabalhando dentro da Campus Party como voluntário, acabei assumindo uma posição de coordenação de um programa lá que se chamava Maratona de Negócios, e que era um programa durante a Campus Party, a gente tinha que então ajudar aqueles empreendedores que se inscreviam nessa atividade de maratonas, né, para organizar suas ideias e se apresentar diante de uma banca, né. Isso aconteceu no Brasil, fui convidado para trabalhar no México também, que é o Campus Party. O Tommaso Prenucci, na época, era o coordenador mundial de empreendedorismo, me convidou, fui para o México. E no México eu me deparei com uma surpresa, né, porque, enfim, não tinha trabalhado com mexicanos ainda, né? E o alto nível que eu encontrei. Encontrei um nível de empreendedor, com uma vontade de vencer, com uma turma muito boa, que puxava da gente muito, né? Aí o Tommaso, no final da Campus Party, botou um desafio. Túlio, nós temos aí daqui a 2 meses, aproximadamente, 2 meses e meio, um evento da Campus Party que vai ser novo aqui, que chama Campus Night, né? Que só tem lá no México, é uma variedade da campus que é só ter lá, e que vamos ver se a gente consegue levar então esses empreendedores para um novo patamar e fazer um demo day lá deles e trazer aceleradoras, trazer investidores e tal, vamos ver o que dá. Eu disse, tá bem, vamos assumir esse desafio, né? E comecei, eu já sou investidor anjo há bastante tempo, ajudei a fundar a Gavia Angels, foi a primeira entidade de anjo investidor da América Latina lá em 1999, né? Eu comecei a falar com os empreendedores que eu tinha investido, aqueles que já tinham passado por aceleração, enfim, o que eles tinham aprendido, o que tinha acontecido na aceleração, né? O que eles tinham lido, quais são os workshops, que atividades tinham desenvolvido, e a partir dali, recebendo input deles, então, eu comecei a preparar um material para implementar para esses empreendedores da Campus Party, né? E foi engraçado, porque deu 9 semanas, que acabou virando o nome da nossa empresa, né? Deu 9 semanas pro primeiro Demo Day lá, né? E uma surpresa, dos 22 empreendedores, aproximadamente
aproximadamente 12 foram até o fim, quer dizer, permaneceram na atividade as 9 semanas, e desses 12, 2 receberam investimento e 2 foram convidados para aceleração, para serem acelerados, né? Então aquilo me deu uma luz de, pô, que bacana, e fui conversar com os caras, né? Conversei com todos eles, na verdade, para ouvi-los, né? E aí, como é que foi a experiência, semana a semana, o que vocês gostaram, o que faltou, o que ficou bom? Teve todo ainda um desafio de preparar esse material todo em espanhol, de estudar coisas em espanhol. Eu falo espanhol, enfim, mas é diferente tu preparar, tu escrever, né? Sim. É uma outra dinâmica. Então, voltei pro Brasil com esse material todo. O Tomaso me botou mais pilha ainda, vamos continuar com esse negócio, né? E comecei a falar com muitas pessoas, comecei a utilizar aquilo com as startups que eu estava pretendendo investir. Digo, olha, antes de eu te investir, tem um material aqui, eu vou te acompanhar semana a semana, vou fazer mentoria, mas eu quero que tu estude esse material, que tu leia. Passei esse material pro português e tal, e fui chamando pessoas, chamei alguns empreendedores que estavam em startups que eu tinha investido também para me ajudar, e fui trazendo, fui melhorando o conteúdo, fui trazendo novos vídeos, fui produzindo coisas, enfim, né? Até que 2 Campus Party depois me encontrei com o Samuel Thomas, né, que atualmente é o meu sócio, e conversando com eles, cara, tô com essa ideia na cabeça de transformar isso aqui num negócio, e o que tu acha? Começando a discutir, conversar, e as coisas foram evoluindo, a gente foi utilizando cada vez mais o programa, trazendo mais pessoas para dentro, e entendendo, né, pelo feedback que a gente foi recebendo, que a gente estava cumprindo com um papel ali, né, porque tem muita gente realmente querendo dar o primeiro passo, né. E esse primeiro passo a gente sabe que sempre ele é aquele, dá um medo, né? Dá o primeiro passo, como é que eu começo? Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois, né? A gente entendeu isso, assim, e começamos a ajudar muitas pessoas que tinham ideias na cabeça, botá-las no papel, né? E tirar do papel e transformar aquilo em negócio. Eu acho que isso mostra uma maturidade do setor, porque para você entrar numa aceleradora, você já precisa estar estabilizado, ter uma certa estabilidade de ideias, de tração, de cliente, né? Enfim. Mas e quem está começando faz o quê, né? E não dá para começar de qualquer jeito, porque a gente já sabe que o mercado tradicional já provou que a falta de planejamento é talvez a maior causa de mortalidade das empresas. Exato. Então, quando você está falando de startup, que ela tem muito menos tempo para dar certo, né? Ela tem que ser algo muito rápido, ela não pode perder tempo, não pode perder dinheiro. Ela precisa de um acompanhamento desde o início. E o início não é na aceleração, o início agora, a existência do Nine Week Labs comprova que existe ali um período de maturação anterior. É verdade. E que precisa ser trabalhado com seriedade, porque não de novo, né? A gente sempre fala que a gente tem que parar. É muito bacana, é divertido, enfim, mas tem que parar com o romantismo do setor de startups de tecnologia. Todo mundo vai virar o bilionário do Facebook. Cara, não é assim. Você está abrindo um negócio inovador, né? Que Exato. Não tem nem mercado ainda, talvez, ou você vai adaptar. No Brasil, que é difícil. Então, você precisa estar muito bem preparado e desde o início, né? Então, é legal porque o Nine Week Labs é para quem está com uma ideia, está começando, já dá num passo anterior a um processo de aceleração, e depois desses 2 processos você já estaria apto, melhor, a receber investimento, porque se você já tiver com uma super ideia mais ou menos e receber um investimento antes de um processo desse, você vai perder um percentual alto da tua empresa. Eu faço 2 analogias, né, para explicar de maneira popular, vamos dizer assim, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, né? A primeira analogia que eu faço é que a gente é um curso de gastronomia que ensina a montar startup, né? As pessoas ficam me olhando, né? Por que não? Porque assim, tu for fazer um curso de gastronomia, né? O cara vai te dar um livro de receitas, né? Pô, imagina pegar o melhor livro de receitas do mundo, sei lá, o Cordon Bleu lá da França, né? Maravilhoso, só deve ter receita incrível, né? Mas só com o livro não dá para fazer comida, né? Vai ter que ir para a cozinha, vai ter que meter a mão na massa, vai ter que efetivamente queimar as mãos, né? Queimar a comida, errar e tal, né? É nosso evento presencial. Nós temos na nossa metodologia um evento que é presencial, que é um workshop, onde os empreendedores que já leram o EAD, né? O livro de receitas, vêm para o workshop para botar em prática aquilo do conteúdo da semana. E, claro, se tu pudesse ter na cozinha ainda com um chefe de cozinha muito bom, pô, as possibilidades aumentam mais ainda, porque ele traz com ele a experiência, né, a visão, né, a sensibilidade da assertividade, não é certo? De quem já fez muitas vezes. Então,
nós também trazemos conosco os mentores, né? Tem mentores de várias categorias, de vários segmentos diferentes, dependendo da necessidade da startup naquele momento. Se ela está com uma necessidade mais do marketing, ou mais de comunicação, ou mais relacionada à programação, provavelmente dita, ou mais financeira, ou contábil, ou jurídica, né? Sim. Todas essas dores, elas vão passar em algum momento de acordo com a maturidade que elas forem avançando, né? E a outra analogia que eu faço, né, que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né, e eu participei de uma das primeiras aceleradoras do Brasil também, que foi a 212 lá no Rio de Janeiro, é que a gurizada tá chegando na beira do campo de chinelo de dedo, na aceleradora, né? Então, o que a gente faz? A gente tá pegando esse cara que tem talento, joga bem na várzea, joga bem de pé descalço, mas não sabe regra, nunca botou uma chuteira no pé, nunca botou um meião, nunca botou um uniforme e não conhece as regras de jogo. Não sabe se comportar em campo adequadamente para ter resultado e não sabe jogar em time, só sabe jogar isolado, sozinho. Ele é bom, ele corre, ele faz gol. Mas e time? Tem que ter time, tem que jogar com time, né? Justo. Então a gente tá fazendo um trabalho de preparação para o cara chegar na beira do campo, que é a aceleração, pronto para jogar. A aceleração é um programa que ele tem uma expectativa grande, tem uma série de investidores, já é um outro patamar, né? Os investidores estão colocando recursos ali para acelerar programas, para decolarem, não para ficar taxiando na pista. Em fazer a entrega, efetivamente, cumprir um determinado percurso, tá certo? Do seu plano de voo, né? Sim. Acontecer aquele plano de voo que ele determinou, né? Então, assim, é muito gostoso, porque assim, cerca de 10 mil projetos, né, startups, tentam ou ser acelerados ou ser investidos por ano no Brasil. Se for pegar todos os programas que tem aí, quantos que passam? 2%, 3%, né? Tem alguns fatores. Um dos fatores é o despreparo. Ficam muito para trás, não preenchem todas as linhas, né? Costumo dizer que tem um quebra-cabeça aí que tem que preencher, tá faltando peça nesse quebra-cabeça, né? Outra é porque realmente também, infelizmente, não tem braço para tudo, não dá pra gente abraçar 200 startups num programa, é impossível. Teria que ter uma estrutura enorme, é muito cara, e a gente tem que dar atenção, tem que estar ali, tem que ouvi-los, né? Não tem hora, né? A gente lá em Curitiba começa às 8 horas da manhã, não tem hora para acabar, tem 10 horas da noite, 11 horas da noite, tem empreendedor lá sentado com a gente, trocando ideias, escrevendo, prototipando, desenhando, pedindo ajuda, a gente junto, mudando, né? Ajuda eles em tudo, desde de fazer a landing page, fazer as apresentações, fazer os slides, né? Organizar as ideias, estudar um pouco mais determinadas coisas, né? Alguns chegam mais preparados em certas coisas. São 9 semanas que tem ali 2 a 3 conteúdos por semana, né? Então alguns já são melhores na parte econômica, financeira, são bons naquilo, trazem consigo essa experiência, mas no marketing, na comunicação são falhos, e aí não tem equipe, então a gente tem que ajudar eles também a fazer o team building, e a gente tem eventos para isso. Então, às quintas-feiras, no final do dia, a gente tem o Pitch and Pizza, onde a gente convida pessoal do ecossistema lá de Curitiba, temos parceria com algumas entidades, como o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Medicina, né, de Economia, né, e o pessoal das empresas júniores também, que a gente convida, que vão popular e nos ajudam a ocupar, montar esses times aí também, né? Eu participei lá na semana retrasada e foi muito bacana. Como eu só acompanhei aquele, então eu vi eles naquela fase. Claro. Mas o feedback seu e da sua equipe foi de muita evolução naquele período que eles já estavam lá, né? E é muito legal ver o brilho nos olhos, né? Porque você ali... o pessoal tá empolgado mesmo, né? Estão com a... Como é que é? A faca no dente, né? Tão louco para ir pro mercado realmente entregar. Exato. Crentes de que aquela solução que eles estão entregando é algo benéfico para a sociedade e que eles vão poder lucrar com isso também, né? O propósito, né? Qual que é a intenção qual que é a solução, qual que é a dor que vai resolver. Exato. É muito bacana ver isso. Botar em prática o conhecimento de fato, né? Isso. O conhecimento é ótimo, tu adquire, vai na faculdade, tu lê e tal, mas e aí, né? Como é que eu boto ele à disposição da sociedade, como tu mesmo disse? E você, Túlio, é um empreendedor de longa data, você falou do Campus Party, que é hoje um dos maiores, se não o maior evento de tecnologia aí do Brasil. Tem uma história longa aí de empreendedorismo. E é bacana porque quanto mais riqueza de informação, de experiência que alguém tem,
mais capacidade de passar essa informação adiante. E assim, como é que faz, como é que funciona? Eu tenho uma ideia, tô aqui com uma ideia. O pessoal tá ouvindo a gente agora. Sim. Tá começando uma startup, ele tem um sócio dele ali, um amigo dele, ele tem uma ideia bacana, e ele não sabe o que fazer. Como é que ele faz para participar do Nine Week Labs? Pois bem, então o Nine Week Labs ele está rodando atualmente no Paraná, né? Nós estamos agora numa fase de expansão dele para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Nós temos solicitações para Bahia, para Salvador, para o Rio, para São Paulo. Enfim, a gente tem que aprender a dizer um pouco de não, né? Porque tem vindo uma demanda aí. Nós temos hoje, para ter uma ideia, alunos lá, empreendedores de São Paulo, temos empreendedores do Recife, temos empreendedores, cara, diversos, assim, pessoa de 60 e poucos anos. É bem diverso, assim, é bem legal, porque faz um mix bom, né? Tem cara da USP lá em São Paulo, temos caras do Rio Grande do Sul, aqui do interior de Santa Catarina, tem cara de Chapecó. E eles vêm, né, para o programa todas as semanas, eles não estão morando em Curitiba, né? Descobriram a gente. Cara, o que está acontecendo é que a gente está abrindo né, agora algumas inscrições, então, para Joinville, no caso, a gente tem nesse momento aberto inscrições, mas em função do coronavírus a gente não sabe da data ainda, a gente não quis marcar ainda uma data, né? Vamos começar a divulgar essa efetivamente. Tá aberto, a pessoa pode entrar lá no site do Nine Week Labs, pode escrever lá o seu interesse, botar seus dados todos, né? Nós vamos começar a alimentar essas pessoas já com informações, elas já começam a receber algumas bullets, né? Algumas noções, algumas dicas, alguns links, alguns vídeos, mesmo não sendo nosso, porque, enfim, o conhecimento está tão disseminado, né? Nós temos tanta gente boa com conhecimento bom, a gente não é dono da verdade, a gente não tem no nosso conteúdo, aliás, coisas todas produzidas por nós. Tem, assim, algumas coisas de conexão entre um conteúdo e outro, mas a maior parte do conteúdo é o conteúdo que está aberto, que está aí, né, disponível. A gente só organizou de uma maneira diferente, né? Então, assim, oportunidade para as pessoas que desejam colocar suas ideias, né, de maneira mais organizada, está aí. Entra no site do Nine Week Labs, nineweeklabs.com. Nine é 9, né? Número 9 em inglês, week é semana em inglês, W-E-E-K, labs, L-A-B-S.com, tá certo? Ali vai ter um link para inscrição de chamada, né, para os próximos programas, né? A gente tem pedido lá para Jaraguá também, onde é a sede da SPIN, né? O Beni nos pediu lá também, quem sabe a gente consegue, com o apoio lá da SPIN também, fazer uma atividade lá, né? E tem outras cidades aqui de Santa Catarina também nos solicitando. Nós vamos ir por partes, vamos começar aqui por Joinville, que é um ambiente já bastante empreendedor, bastante bacana. E eu costumo sempre dizer, né, por mais que tenha muito, tudo que a gente fizer ainda é pouco. A gente tem um leque de oportunidades muito grande no setor de tecnologia. É o futuro, não tem para onde escapar, né? Já é uma realidade. E Joinville, essa região aqui, ela é muito propícia ao desenvolvimento, porque ela sempre foi industrial e agora ela precisa dar esse passo. Ela já está dando esse passo. É verdade. Né? De ter a tecnologia como seu braço forte da indústria, ou dos serviços, enfim, de onde for necessário. Túlio, você que é um cara que já empreende desde sempre, eu vou pedir para você dar a sua palavra final aí, e eu gostaria de saber de você uma mensagem para quem está começando agora, que é a especialidade de vocês, e o que você acha que vai acontecer esse ano, daqui para frente, no Brasil, principalmente com relação ao cenário das startups? Pois bem, né, a minha previsão é que em função, né, da quantidade de plataformas que se tem hoje, né, o nível de assertividade para as startups tem aumentado cada vez mais, então está acirrando cada vez mais, está aparecendo cada vez startups melhores para os programas de aceleração e para os investidores, o que é muito bom. Eu vejo cada vez mais recursos sendo alocados, mais pessoas entendendo como funciona esse meio de campo, como é que é esse relacionamento com startups, como é que é ser investidor anjo, participar de grupos, participar de fundos de investimento, né? Então eu vejo uma maturidade cada vez melhor, muito intercâmbio com os Estados Unidos, que é um ambiente dos mais maduros, né?
Então, assim, eu vejo com bastante crença de que isso vai melhorar cada vez mais e está melhorando, né? Nós mesmos, lá no Paraná, em função do que fazemos, temos uma demanda muito grande de solicitações para nós, para colaborar e participar muito desse processo. A minha mensagem é: acredite no seu taco, né? Acredite no seu taco, porque ninguém vai acreditar em você mais do que você mesmo. E só tem uma coisa que você tem que fazer, que ela é elementar, que é igual para nós todos. Nosso cérebro é uma máquina incrível, tem um poder fantástico. Se você botar conhecimento para dentro dela, conhecimento certo, correto, né? Adequado para aquilo que você quer, e você for determinado, né, e acreditar no seu taco, cara, dificilmente não vai chegar, entendeu? É o que eu tenho visto, né? Que eu tenho visto nesses anos todos empreendedores fazer, né? Não tem outra fórmula senão botar conhecimento dentro da máquina, acreditar no seu próprio taco. Problemas vão haver, tropeços, vai cair, vai levantar, vai cair, isso faz parte, né? Eu falo para os empreendedores ali que o nosso programa é uma academia, tá musculando, não se sabe quando vai começar efetivamente a maratona, mas tu tem que estar pronto para a hora que ela vai começar. Túlio, muito obrigado, um abraço a todo mundo lá do Nine Week Labs, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que tiver uma novidade, nos avise pra gente também trazer aqui para o nosso público. Parabéns pelo programa, um abraço para todos aí. Muito obrigado.